Gravando. Então, começamos a gravação, nosso segundo encontro do Grupo Whiteheadiano da América Latina. Hoje vamos ver a apresentação de Thiago, de Filipe e Gabriel sobre a parte sociológica, aventura das ideias. Depois eu compartilho com vocês, para quem não apareceu aí ao vivo hoje. Então, com a palavra aí vocês, sintam-se à vontade. Pronto. Fio tá aí? Tá aí, Fio? Oi. Ah, pronto. É isso, eu estou compartilhando aqui um slide, e aí a gente vai trocando as ideias. Perdão do trocadilho. Então, a gente vai começar hoje falando sobre a Aventura das Ideias, um texto de 1933, que é o último texto de grande porte de Whitehead, que ele publicou, né? Inclusive, ele foi selecionado para inaugurar essa série de encontros, porque ele é bem interdisciplinar, né? Tem muitas coisas legais, e para além do campo filosófico, né? E também esse grupo, já que ele também é interdisciplinar, esse texto ele foi ótimo por isso, né? Eu fiz algumas anotações rápidas. Eu acho que a primeira coisa que surpreende nesse texto pelo menos para mim, não sei no caso de vocês, a pergunta foi por que ele não começou com uma discussão metafísica? Por que esse não foi o primeiro capítulo, ou ponto de partida? Já que boa parte do que ele fez, inclusive em processo de realidade, tem a ver com um certo tipo de estrutura metafísica de fundo, ou seja, por que não começou? Por que com sociologia? Né? Por que a abordagem sociológica é o ponto de partida? E segundo, o que ele está chamando de sociologia? Porque é uma coisa que, não sei se vocês repararam, não é tão óbvia quanto parece. Né? Ele usa termos como sociologia, teoria social, teoria sociológica, né? Inclusive de maneiras bem intercambiáveis, como se fosse basicamente a mesma coisa, só que ele tem uma conexão muito clara do que ele chama de sociologia. Então, primeiro, para mim, a pergunta que surge é por que a sociologia é primeiro? Eu acho que tem tudo a ver com a própria metáfora do voo Whiteheadiano, de que as ideias elas não são abstrações, pairando no nada, né? Elas vêm de algum lugar, né? Então, existem certas condições de possibilidade que fazem com que as teorias apareçam. Né? E também não só isso, dentro da metáfora do voo, né? As ideias não só saem de um determinado lugar, mas elas pousam em determinado lugar, que é uma forma, inclusive, do próprio Whitehead de dizer que as teorias também elas se desdobram na realidade e elas têm um certo tipo de eficácia e agência. Ou seja, duas dimensões aqui, pelo menos, me chamaram a atenção. Eu queria ver se Phil e Gabriel concordam. Primeiro, as condições de possibilidade dessas ideias. Segundo, a própria capacidade prática que elas têm de transformar e repercutirem no mundo. Né? E aí a gente tem três subdivisões, que é... Perdeu aqui a conexão, não? Não, tá funcionando. Aí são três subdivisões, seria mais ou menos por que essas ideias aparecem, por que elas permanecem e por que elas são destruídas ou ameaçadas. São três perguntas diferentes, três lógicas de funcionamento diferentes, e que eu vi que... Picou. Agora picou. Você estava falando sobre... Acho que agora deu um probleminha aí. A internet, eu acho que agora tá meio complicado. Já voltou. Agora está falando. Pronto, então seriam mais ou menos esses três suportes. Primeiro, porque as ideias aparecem, partindo da ideia de que elas existem certas condições de possibilidade, elas partem de algum lugar. E por que elas permanecem? Por que elas se mantêm ao longo do tempo? Aí ele vai falar da escravidão, né? Inclusive até uma certa horizonte liberal, né? Ele se apresenta como um autor liberal. Eu já suspeitava disso, né, nos escritos de educação dele, mas nesse está muito claro, está óbvio que ele é um autor liberal. Né? E aí a gente vai entender que tipo de progressismo liberal é esse, que eu acho que tem muito a ver com a metafísica de fundo que ele está trazendo, que é diferente de outras formas de progressismo, né? Um progressismo, por exemplo, marxista, que parece que ele não é muito fã. E é isso, no geral, eu achei interessante logo essa primeira parte, né, de que representa, faz sentido, pelo menos para mim, que a sociologia comece inicialmente, porque ele entende sociologia justamente como essa condição de possibilidade de aparecimento, de reprodução e manutenção de certas ideias. É quase como a sociologia do conhecimento, a maneira como ele está entendendo sociologia aqui. Pelo menos passou pela minha cabeça isso. E aí, Phil, Gabriel, algum comentário?
caiu a conexão. Não, estou vendo, Tiago, mas tá ok. Sobre essa primeira parte, eu acho legal você falar de sociologia do conhecimento, não tinha nem pensado nisso, realmente, né, faz sentido. Eu acho que uma coisa inicial que assim, eu fiquei pensando foi dessa ideia de agência e pensamento, né? O autor, naquela época, já trazendo, né, um conceito como agência para trabalhar sobre o pensamento e falando sobre as condições de possibilidade, né, de que o pensamento, né, se desenvolva. O que me remeteu a Deleuze, Guattari, né, e tal, que a filosofia justamente por causa dessa questão de que você tem um limite, né, para pensar o conhecimento e as ideias, ele nem sempre fala, né, em conhecimento, mas muito mais ideias, e essas condições delas se desenvolverem, tanto assim, as condições delas se desenvolverem, quanto delas serem bloqueadas, né, devido justamente ao horizonte histórico, né, que elas se encontram. E essa questão de raça também, eu acho que a gente pode mais para frente comentar essas coisas. Também essa questão sociológica, né, porque eu acho que eu tentei, né, pensar sobre a questão assim, beleza, a gente está aqui defendendo de fato uma boa divisão, né, 3 sociólogos para abrir, né, o capítulo sobre sociologia, e aí eu fiquei pensando, né, como é que a gente pode trabalhar isso comparando com os clássicos da sociologia. Eu acho que dá para desenvolver mais para frente, mas sobretudo eu acho essa questão assim, por estar na antropologia atualmente, pensar nos limites também do que ele está trazendo. Por exemplo, raça, né, como é que ele pensa a raça naquele período dele? Eu acho que a gente pode mais para frente pensar um pouco nisso também. A apresentação sumiu, cadê ela? Eu estava tirando aqui porque eu acho que estava reduzindo o alcance da internet. Mas deixa eu tentar de novo aqui para ver. Se você quiser mandar para mim uma apresentação, eu apresento aqui. Um slide. Pronto, peraí. Manda pelo grupo lá. Ah, certo. Deixa eu ver. Pronto. E aí, Phil? Na verdade, eu fiquei meio com esse questionamento também, que no sentido de, sendo que se trata de um capítulo nominalmente sociológico, nesse sentido, de que maneira você, de fato, inseriria esse capítulo sociológico naquela sociologia que a gente estudou nos cursos de sociologia, que você acaba, né, começa estudando Durkheim, Weber, Marx, esses pensadores que são tradicionalmente concebidos como sendo sociólogos. E, de certa maneira, se pode dizer, bom, todo sociólogo tem algum tipo de apadrinhamento filosófico, né? Marx tem Hegel, Durkheim tem Kant. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esses sociólogos realmente tinham aquele propósito, de certa maneira, de se distanciar da filosofia. Com certeza, no caso de Durkheim, ao criar a sua sociologia, eu acho que ele entendeu, de fato, a sociologia como, de certa maneira, deslocando a filosofia. Ele, né, pega Kant, de certa maneira, mas faz com que a sociedade se torne esse elemento transcendental que, de certa maneira, toma conta desse processo de produzir o conhecimento, né? Que em Durkheim teria esse papel quase que epistemológico atribuído à sociedade. Eu diria que isso fica mais forte, talvez, em as formas não estou lembrando, as formas da religião Elementares da vida religiosa. Isso fica bastante claro, eu acho que nesse sentido. Aí, não sei, eu acho que seria uma questão interessante para a gente, nesse momento, de tentar entender de que maneira se pode inserir essa sociologia de Whitehead nessa sociologia clássica, ou você teria de alguma forma reconstituir aquilo que se entende por sociologia ao abordar essa sociologia que Whitehead produz. Mas, nesse sentido, outra conexão que eu pensei justamente nesse contexto seria
meio que o destino de Tarde também, né, no cânone da sociologia, porque realmente Tarde também nunca assim conseguiu entrar nesse conjunto de sociólogos assim canônicos, tradicionais. E eu acho que Tarde não conseguiu entrar nesse conjunto de sociólogos com um motivo parecido com esse caráter, entre aspas, estranho que Whitehead teria também no contexto da sociologia tradicional. Eu não sei se você tem essa impressão também, mas eu acho que isso vai ao ponto dessa ideia que Tarde estava querendo produzir essa sociologia universal, né? Uma ideia expandida daquilo que a sociologia deve ser. Eu acho que, de certa maneira, se pode dizer Whitehead começa com sociologia porque ele entende a metafísica de uma forma sociológica. Mas você tem que atribuir características sociológicas a entidades que extrapolam somente aquele campo antropológico que tomaria conta da sociedade, né? Aí acho que... Branca quer falar, comentar? Branca levantou a mão. Não, eu acho que eu ia puxar um pouco para essa leitura que tu alcançou no final, Felipe. Eu achei curioso, né, a questão de vocês ser formulada a partir de uma perspectiva de sociologia, que não é a perspectiva de sociedade que eu entendo que o Whitehead apresenta, né? Eu acho que tem uma questão que confunde um pouco, que é a insistência no exemplo sobre a escravidão, né, que eu acho que é um aspecto específico, né, da forma desse texto, mas ele já vem de outras formulações mais metafísicas de como ele entende sociedade, né? Então, tem a célebre, né, o vegetal é uma democracia, quer dizer, essa ideia de que tudo que se aglomera em direção a uma vontade de satisfação, né, entre si, entre essa aglomeração, é compreendido como uma sociedade. Né? E não é à toa que, apesar de ele intitular esse bloco sociological, né, que é a lógica de conviver em agremiação, né, enfim, ele inicia depois na introdução com um capítulo que chama The Human Soul, quer dizer, nada menos social do que a ideia de soul, né? Isso me chamou muito a atenção. E, por um outro lado, ele já joga de cara essa experiência, né, do não sensual, né, que ele chama de non-sensual perception, para uma dimensão política, dando o exemplo dessas tendências que não são sensuais, mas que implicam em algo muito pragmático na vida política de uma congregação humana, de uma sociedade, aí sim, no sentido, como que tu designou o termo de sociologia, enfim, não gravei. Canônica. Mas era isso que eu queria comentar. Isso. Eu achei interessante que Phil falou, que Branca também. Primeiro, no caso de Phil, a gente vai chegar daqui a pouco, que ele faz um debate legal, eu não sei se vocês pegaram, entre ele e Auguste Comte, né, e o positivismo. Ele vai dizer que Comte tem uma coisa legal, que é fazer uma crítica da metafísica abstrata, de uma metafísica esvaziada de qualquer aplicabilidade, ele vai dizer que isso é legal. Só que, por outro lado, jogar a metafísica para fora, como o positivismo faz, né, correntes como do próprio Círculo de Viena e por aí vai, normalmente eles fazem, é um problema também. Então, talvez o ponto seja justamente achar um meio termo, né, porque as ciências sociais, a sociologia nasceu uma espécie de terror da filosofia. Isso não só de Durkheim e Marx, a gente chega até em Bourdieu. Bourdieu tem uma raiva enorme de filósofos, né? Para ele, o sociólogo é uma versão assim desenvolvida do filósofo, né? Uma versão assim que foi mais polida, amadurecida. Isso é uma coisa que você não vai ver em Whitehead. Eu acho que é interessante que ao mesmo tempo ele diz, olha, precisamos sair de uma metafísica sem sentido, porque a metafísica ela tem que vir de algum lugar e pousar em algum lugar dentro da metáfora do voo, mas também ela precisa existir,
né? Não existe simplesmente um conhecimento puro a respeito da realidade, porque a gente está implicado nessa realidade, né? E essa implicação na realidade também tem desdobramentos. No caso de Branca, eu achei interessante que, como vocês vão ver, ele tem uma aproximação com o pensamento liberal que é muito forte. Eu criei uns tópicos aqui, aí eu estou lançando para vocês como ponto de debate, as proximidades entre a metafísica dele e a posição do progressismo liberal que ele traz. Tem muita coisa em comum. Eu achei impressionante, por exemplo, e aí eu trouxe também algumas citações para a gente bater um papo. Primeiro, ele faz uma crítica do progressismo radical, né, que é aquele progressismo da revolução. Ele não gosta de revolução, ele não gosta de mudanças drásticas e bruscas. A pegada dele é gradual, é experimentação, é trocas, é como normalmente um progressismo liberal faz, né, de maneira mais modesta, moderada. Por exemplo, ele faz uma crítica aqui a Marx, na página 35. Os estudiosos economistas são unânimes em nos dizer que o capital não expressa uma doutrina científica sólida, que será comparada com os fatos. Né? Então, ele vai se afastar do progressismo radical, né, da ideia de revolução, de que existe, por exemplo, um projeto de mundo para ser implantado na realidade, ele vai se distanciar logo de cara, e dá para ver na metafísica dele de que não tem esse projeto. Né? A ideia não é instalar um projeto na realidade. Eu achei interessante esse primeiro ponto, quanto a metafísica dele está colado com um determinado tipo de perspectiva política. Agora, detalhe, entre aspas, ele também faz uma crítica ao progressismo liberal, né? A gente vai ver daqui a pouco, só que, de maneira geral, ele continua sendo um autor liberal. Né? Eu achei interessante que ele traz, eu já tinha suspeitado dele disso nos escritos de educação, eu já estava suspeitando já, mas aí quando chegou nesse eu falei, pronto, eu já conheço o cara, eu já sei essa pegada liberal aqui. Mas depois eu vou trazendo os outros tópicos. Branca quer falar uma coisa? Não. Depois eu vou fazer um comentário dessa questão da perspectiva política dele, porque não é uma coisa muito clara no Brasil, que a gente fala liberal, as pessoas assustam, né? Tem 70 Tem 70 coisas, né, que tem a ver com esse conceito. O tipo de liberal que eles chamam, da época dos anos 30, na Inglaterra, é o que eles chamam de New Liberals. Né? O New Liberals é um grupo que estava ao redor, a partir do Stuart Mill, a partir do Thomas Hill Green, que são idealistas britânicos. Né? Eles aprendem muitas coisas com Hegel, mas aprendem também com utilitarismo. É uma mistura bem exótica, né, de Hegel com utilitarismo, uma coisa impensável ou em qualquer outro contexto que não seja anos 30 na Inglaterra. Então, é um tipo muito específico de liberalismo. Não é qualquer coisa, entendeu? Inclusive, ele faz uma crítica do liberalismo que ele chama de atomismo, né, um tipo de versão liberal que a gente chamaria de um tipo de liberalismo mais clássico e de direita, um liberalismo econômico. Né? Ele tenta se afastar um pouco disso, trazendo uma espécie de perspectiva quase de um liberalismo social. A gente vai ver alguns detalhes aqui. Só que, de maneira geral, tem vários pontos em comum com várias vertentes do liberalismo. E uma delas é o mal-estar com o progressismo radical. Eu não vejo aqui uma versão de revolução, não existe um projeto revolucionário, justamente porque a revolução parte da ideia de que existe um corte radical na história, né, para a implantação de algum projeto, e isso é incompatível com a própria metafísica dele, a ideia de experimentação, que tem uma pegada realmente de ir para o mundo, a prudência, a contingência, enfim, outros traços que a gente vai ver daqui a pouco, que fazem parte de todas as versões do liberalismo, seja o liberalismo mais econômico, aquele associado no Brasil à direita, até outras formas de liberalismo, tipo a esquerda liberal, enfim, tem pegadas parecidas, que a gente vai ver daqui a pouco. Alguém levantou a mão? Felipe ou Branca? Não lembro agora. Branca, quer falar? Vai lá, Felipe, tu foi antes. Tá sem voz, Felipe. Felipe, tá sem voz. Esse ponto da revolução, porque eu acho que é interessante que quando você está lendo esse capítulo, você percebe o quanto, na verdade, o processo e realidade é sempre todas as ferramentas conceituais que ele desenvolveu em processo e realidade, de certa maneira, eles são constantemente subjacentes a todo o seu raciocínio nesse capítulo, na verdade. É porque é interessante o quanto, assim, o tratado metafísico, assim, dele, o processo realidade,
de certa forma, ele está sempre aplicando esse modo de pensamento que ele desenvolveu para abordar diversas questões, sejam elas históricas, sociais, culturais. Tem sempre todo o modo de pensamento que ele desenvolveu em torno do organismo, do modo de interagir do organismo com seu ambiente cosmológico. Eu acho que você percebe o quanto isso se mantém como a base para o desenvolvimento do pensamento dele neste capítulo. Mas, voltando justamente para esse ponto da revolução, então, eu acho que isso se deve justamente à consistência da concepção metafísica dele, na medida em que, para ele, no cosmos, jamais haveria essa situação onde você teria esse rompimento radical entre justamente porque Whitehead tem esse entendimento do cosmos como essa aventura que está nesse desenrolar constante, ao passo que essa ideia de revolução marxista, para ele, seria uma coisa quase que inconcebível de acordo com a metafísica que ele desenvolveu, essa metafísica cosmológica que sempre entende esses organismos nesses ambientes onde cada organismo constrói suas condições de possibilidade em relação com todos os outros organismos. É nesse sentido, eu acho que realmente essa ideia de revolução como algum rompimento radical com aquilo que vem antes, não haveria lugar nenhum nessa concepção dele. Eu acho que isso demonstra a consistência, assim, metafísica do pensamento dele nesse livro. Branca, levanta a mão. Eu queria comentar que apesar de eu concordar completamente contigo, Tiago, de que tem uma concepção liberal, e também acho que isso fica super evidente no The Aims of Education ali, né? Eu discordo um pouco de que a defesa de que não há um movimento de mudança radical na direção de em relação a uma ética, sem que aquele movimento já não esteja incipiente. Então, eu não acho que ele é contra ou enfim, eu não acho que é uma contraposição a esse tipo de concepção de revolução, né, social, enfim. Mas a anotação que ele faz é que mesmo esses movimentos de mudança radical, tal como a Revolução Industrial que ele descreve, eles, de certa forma, respondem a uma vontade de um contexto muito maior do que a nossa capacidade de projetar uma transformação, né, a partir dos sentidos e das noções de organização social que a gente é capaz de ter, né? Então, tem vários momentos, né, nesse texto em que ele tem um momento que eu achei bem interessante, agora eu não vou achar a página, mas que ele diz que a ideia está ali esperando que apareça um sujeito como Platão, não me lembro se é Platão que ele dá o exemplo, para poder enact, né? Enact aquela ideia que pertence é quase como a ideia de um espírito do tempo, né? E eu acho que isso, mesmo nos movimentos revolucionários, é muito fácil de a gente detectar, né? Se a gente pensar na nossa escala mesmo, né? Aqui na minha universidade agora tem um movimento forte dos estudantes em relação a condições relacionadas à alimentação, né? Ao RU, enfim. Há 2 anos atrás, você fala, galera, vamos se organizar, essa ideia de que é muito difícil você fazer um corte revolucionário se aquele movimento já não está em formação, né? Eu acho que é nesse sentido que ele coloca a ideia de fluxo, de transformação social, etc., com o exemplo da escravidão, com esses outros exemplos que ele traz. Eu não sei se faz sentido isso que eu estou colocando, mas acho que ela não é contrária a uma ideia de revolução marxista. Ela só está observando que mesmo a revolução marxista, ela teve uma nascente, né? Sim, acho que a Gabriel levanta a mão.
para tentar emendar com o que falou no começo, mas pegando essa fala agora também da Branca, eu não sei, sabe? Eu sempre me atenho muito mais a alguns aspectos mais teóricos do que essas questões que remetem à política, mas lógico que não tem como escapar disso em algum momento, né? Eu também fiquei com a impressão de um posicionamento, digamos assim, mais moderado, na medida em que ele traz diversos exemplos em que, assim, no final das contas, vai culminar na ideia de que, eu esqueci qual é o termo, a força versus... Deixa eu ver. Persuasão? Isso, persuasão, né? É como se, na leitura que eu fiz, né, primeira questão sociológica para amarrar, ele está falando sobre o tempo todo de ordem social, como a sociedade é possível, né, como a ordem social é possível. Está falando de modernidade, de desenvolvimento e agência de pensamento. A modernidade e desenvolvimento, todas essas questões realmente são centrais para a gente retomar os cânones, né? Para se desenvolver a sociologia clássica. Então, esse aspecto eu achei bem interessante, porque realmente ele também está questionando, né, tentando entender o desenvolvimento da modernidade em geral, né? Apesar desse longo período que ele vai citando, né, das ideias, mas tem esse primeiro aspecto. E de um ponto de vista político, eu até brinquei aqui numa anotação, que ele me lembra, pela persuasão, me lembrou um pouco de Habermas, sabe? Quando, enfim, só me remeteu a Habermas, eu disse, pronto, o cara é um habermasiano. Com todo o perdão, né, da palavra do ponto de vista apenas da questão dessa convicção de que o desenvolvimento é bem, né, viajado, inclusive, a ideia do desenvolvimento da humanidade remeter à persuasão, né, vir, né, a superar a questão de força. E aí, em sentido assim, geral, só para fechar essa questão política, eu acho que é isso. Eu acho que, por exemplo, se você pegar Norbert Elias, eu acho, também seria alguém para você aproximar, não do político, mas do sociológico dele, quando você pensa em grupos. Ele está sempre colocando uma questão sociológica que é de primeira ordem, né? Que é a ideia de indivíduo, né, e de sociedade. E aí ele insere a ideia de grupos, né, para mostrar justamente, eu acho que o termo enact, né, que Branca falou, é bem interessante nesse sentido, justamente porque são os grupos que vão surgir, né, o que traz uma ideia não determinista, né, de desenvolvimento, né. É necessário que existam tanto as condições quanto aqueles grupos que conseguem, né, pegar uma ideia que já paira, por assim dizer, né, ao longo do tempo e levar ela adiante. Aí foi o que me fez pensar também, para pensar com essa questão sociológica, né, clássica, de que, para quem tem interesse, né, talvez alguns diálogos com, nesse caso específico, pensamento com o Norbert Elias. Por hora, é só isso. De que o Alessandro levantou a mão, só completando aqui rapidinho, Branca, né, rapidinho mesmo. Tem uma parte que o Whitehead, na página 19, que ele vai dizer o seguinte: a natureza humana é tão complexa que os planos de um estadista para uma sociedade nem sequer valem o preço de um papel desfigurado. Sucesso progride se arrastando de um ponto para o outro, testando cada passo. É mais ou menos aquilo que Stengers e Ladou, por exemplo, enxergam em Whitehead. É um autor da experimentação. É um autor da experimentação, do teste. E aí, quando a gente vê essa noção política, não é que não exista, eu não chamaria de revolução necessariamente, eu chamaria de uma espécie de evolução. Existe uma noção evolucionária no pensamento ali, pelo menos nesse capítulo, mas não necessariamente revolucionária. Porque a revolução aqui implicaria quase uma espécie de corte com o fluxo espontâneo da realidade, quase como se o indivíduo tivesse algum tipo de estrutura helemórfica na cabeça, jogando na realidade de alguma forma. E ao longo do capítulo, ele está o tempo todo cutucando o progressismo revolucionário, que normalmente aqui está associado ao marxismo. Eu estou vendo ele o tempo inteiro cutucando, até filosoficamente falando. A proposta metafísica aqui vira um problema, né? Justamente porque as ideias não são nem colonizadoras da realidade, né, nem desdobramentos espontâneos dessa mesma realidade. É um trabalho cuidadoso, diálogo e testes e volta, enfim. Ele está o tempo inteiro falando isso. E a ideia de Gabriel, de que a civilização, ele diz assim, a civilização é a saída da violência à persuasão, lembra muito autores, de maneira geral, liberais, né? Não só Habermas, Hannah Arendt, por exemplo, a ideia de que a violência é algo, um obstáculo transponível.
Violência não é estrutural na própria substância da realidade ou da própria linguagem, é possível contornar. Existe quase um antagonismo entre violência, de um lado, quase como uma etapa trágica da história humana, e do outro lado, a esfera que ele vai chamar dos indivíduos, dos debates, das diversidades, que lembra, mais uma vez, não necessariamente uma versão clássica de liberalismo econômico, tipo direita, mas um liberalismo tipo democracia liberal, assim, tipo Partido Democrata. Continua aqui, então eu não diria que, aí é que tá, dizer que ele não tem um projeto revolucionário não significa dizer que ele é conservador, pelo contrário, tem um projeto ali. Mas não é revolucionário no sentido de como ele entende revolução, como uma espécie de atitude verticalizada, né, ou intrusiva, alguma coisa assim. Desculpa, Alessandro, só foi esse parênteses. Gente, só uma questão de ordem. Alessandro, pode fazer a sua observação, depois vamos encerrar a apresentação primeiro, depois a gente faz o debate, pode ser? Senão a gente não termina os slides e aí a gente debate coisas que às vezes no slide seguinte já seria mais esclarecido. Então, o Alessandro pode fazer a sua manifestação, depois vamos voltar para a apresentação, a gente encerra e faz o debate, pode ser? Não, tudo bem, não tem nenhuma urgência não, tá? Eu posso segurar aqui para o final. Pode falar, se quiser, já está falando, fala. Fala, então, pegando, não, é porque o Gabriel falou da questão da persuasão, né? Então, isso estava um pouco além, eu acho que nos capítulos seguintes, mas isso me pegou também, eu queria, na verdade, perguntar para vocês, né? Mais uma questão, porque quando ele vai falar disso, ele vai trazer a questão do comércio, né? Aí eu não sei como é que ele exemplifica a questão da persuasão, se opor à guerra, à escravidão, a uma certa compulsão governamental, trazendo a questão do comércio e entra numa coisa que eu senti muito de uma lógica muito distributiva, né? Como se tivesse num tipo de síntese aí mais distributiva, trazendo a questão do comércio. Então, me pegou um pouco isso, nessa questão liberal que vocês falaram tanto dele, como é que vocês viram isso, né? Não precisa nem responder agora, Thiago, mas depois, se puder comentar ao longo da apresentação. No final eu vou comentar alguma coisa sobre essa questão da persuasão, que essa é uma virtude cívica grega, que nós vamos falar agora mesmo, toda hora ele fala de Platão, de Plotino, não sei quem, e depois a gente retorna a isso, e já tinha inclusive um adágio muito comum em Roma, né, que o comércio é uma virtude cívica, porque quando você está preocupado em vender suas coisas, cuidar da loja, pagar os funcionários, você não está fazendo guerra, né? Eles tinham uma divisão clássica entre o cidadão e o soldado. O cidadão é dentro de Roma, o soldado é fora de Roma. Então, dentro de Roma, todo mundo estava vendendo, comprando, tendo uma vida civil, que na época significava família, bens e comércio também. Pronto, isso aí. Aí, continuando aqui, por exemplo, eu destaquei também o fato de que ele tem uma espécie de crítica a todo tipo de descentramento, de qualquer estrutura transcendente ou transcendental. A ideia não é definir de antemão, né, como é que a realidade vai se desdobrar. Ele faz uma crítica a Bentham, a Comte, né, ele diz o seguinte: a dedução mostra que Bentham e Comte são errados ao pensar que tinham encontrado uma base clara para a moral. Eu acho que ele também está dando uma cutucada em outras figuras, né, no próprio Marx, ou figuras mais revolucionárias, onde você tem esse projeto, que é um projeto de grande porte, né, pelo menos o comunismo proposto por Marx, ele tem uma proposta de grande porte, ele cobre o mundo inteiro. E isso, para vários autores liberais, é visto como um problema, né, autores liberais sejam autores liberais, né, no sentido clássico mesmo econômico, ou até um certo liberalismo social. Ele vai colocar a democracia liberal como ápice, né, ele diz o seguinte, na página 26, no capítulo anterior, consideramos a influência combinada da filosofia, do direito e da religião sobre a evolução da ideia da sociedade baseada na servidão para a de sociedade baseada na liberdade individual. É preciso colocar entre aspas aqui, como o Otávio falou, que ele vai também fazer uma crítica específica daquilo que ele vai chamar de liberalismo atomista, que ele não é muito fã. É aquele liberalismo onde o indivíduo está solto, desencaminhado, aí ele coloca o próprio Bentham e o utilitarismo no meio, e aí a ideia não é ir por aí, né, mas a noção de indivíduo está presente, a noção de que esse indivíduo ele precisa ser respeitado, né, esse indivíduo ele precisa ter as condições necessárias para expressar a si mesmo. E a ideia de uma marcha para algo melhor, existe isso nos 3 capítulos, uma espécie de evolução. A gente está marchando para algum lugar, a gente está se afastando, por exemplo, da violência, da animalidade, no sentido de Hannah Arendt mesmo. Violência é um sinal de animalidade, né, embora ele não necessariamente vá por esse caminho, mas a violência é algo possível de ser superado, né? Aí ele se afasta de figuras como Foucault, enfim,
até pelo próprio Marx, né? A violência ela não está simplesmente na estrutura da própria realidade. Aí, já marchando para não perder tempo, ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma defesa que eu acho que é bem interessante, autores, inclusive, dessa versão liberal. Eu estou pensando no próprio Dewey e o próprio James, de alguma maneira. A contingência está presente o tempo todo. Você não vai ver essa dimensão da contingência no progressismo radical e revolucionário. Exemplo, a história das ideias é uma longa história que leva a história também à história dos erros, mas através de todos os erros é também a história da purificação gradual da conduta. A ideia de que a realidade ela tem falhas, ela tem erros, né? As ideias elas não são simplesmente uma cópia imediata do mundo. As ideias elas podem ser incompatíveis, as ideias podem falhar, as ideias, enfim, elas se desdobram de maneiras inesperadas. Então, elas não só vieram de algum lugar, mas elas se desdobram de maneiras também específicas. Ou seja, a contingência está presente. Eu vejo no projeto metafísico de Whitehead o tempo inteiro essa ideia da contingência, né, de que as coisas podem sair do controle, né, a ideia dos objetos teimosos, a ideia do mundo que resiste, que é, no fundo, aquilo que você vai achar em uma certa linha mais liberal dentro da própria filosofia. Lembrando aqui o autor mais clássico, Dewey, o próprio James, de alguma maneira, e vários outros, a Hannah Arendt, que resgatam essa visão mais liberal, entre aspas, e estão o tempo todo apostando na ideia de contingência. A realidade, ela é falha, a realidade tem que ter negociações, enfim, de que a certeza não é muito clara e definida de antemão. Aí ele vai fazer uma crítica do liberalismo específico, que ele vai chamar de atomista, que ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer a pura doutrina do liberalismo no século XIX fracassou, né, que ele está chamando aqui do liberalismo mais econômico, aquele liberalismo que aposta na ideia de que os indivíduos são indivíduos átomos econômicos vagando e decidindo por conta própria. O indivíduo, para ele, pelo que eu entendi, ele continua sendo a base de tudo, mas esse indivíduo ele está dentro de arranjos institucionais, ele não está simplesmente largado, seguindo o próprio fluxo do desejo, tipo Bentham. Né? Eu não estou simplesmente perseguindo uma espécie de meta individual ou para satisfação pessoal. Nesse caso, não. Né? Ele vai dizer a vida privada dominava agora a vida social da Europa em toda a sua forma especial. Ele vai dizer que essa privatização, às vezes, da vida cotidiana é um problema. Né? Então, ele está fazendo uma crítica do liberalismo, mas ele não está jogando fora completamente. As bases, eu acho que continua lá. Principalmente, na minha opinião, uma crítica do progressismo radical. Né? Uma crítica do marxismo e de uma metafísica predicativa, né? Onde existe um predicado que define essa mesma realidade. Ele está se afastando um pouco disso. Né? Então, enfim, até aí algum comentário, deixa eu ver, para adiantar logo. Sim, rapidinho. Tem essa parte que ele vai falar, entre aspas, da pragmática das ideias. Né? Ele vai dizer o seguinte, eles descartaram a metafísica, se referindo a Bentham e Augusto Comte. Ao fazer isso, eles prestaram um imenso serviço ao liberalismo democrático. Ele está usando metafísica aqui, é porque ele usa com várias definições ao longo dos capítulos. Essa definição aqui é uma definição negativa. Ele está chamando metafísica uma ideia abstrata descolada da realidade. Aí ele está dizendo, Bentham e Comte, em certa maneira, eles tiveram uma boa contribuição. Criticando esses fundos metafísicos desconectados, eles prestaram um imenso serviço ao liberalismo econômico, pois produziram um programa praticável de reforma e modos de expressão praticáveis que serviram para unir homens cujas noções finais definiram enormemente. Só que logo depois, no próximo capítulo, no próximo parágrafo, ele vai trazer uma outra definição de metafísica, que é a definição dele. Né, onde essa metafísica não é uma viagem solta de ideias, mas é algo que tem algum tipo de funcionalidade, uma aplicabilidade, enfim. Então, essa metafísica inicial que ele está criticando é uma metafísica mesmo desconectada, supostamente, na verdade, desconectada. E aí ele vai fazer justamente isso. Por isso que a pergunta que é interessante é como traduzir esses enunciados metafísicos que o próprio Whitehead está trazendo, né, em enunciados, digamos, fenomenológicos, né, envolvendo a vida cotidiana, a própria perspectiva política, ou seja, uma coisa é dizer como a realidade é, outra coisa é aplicar isso dentro de visões educacionais ou políticas, como ele tenta fazer. Essa transição não é fácil. Eu acho que esse livro, ele condensa da mesma maneira como as metas da educação, ele tenta unir essas duas esferas. Então, enunciados ontológicos não necessariamente são enunciados fenomenológicos, ou seja, não necessariamente tem a ver com o meu campo de experiência. Uma coisa é dizer que o mundo ele é complexo,
Né? Uma coisa é dizer que o mundo está dentro de um sistema de preensões, onde os humanos estão descentrados, isso é uma coisa. Outra coisa é como é que eu trago isso para o campo, exemplo, da linguagem, né, o campo da política, e é isso que ele tenta fazer dentro da visão liberal que ele traz. O que não é tão fácil quanto parece, né? Porque uma coisa é apostar na contingência ontologicamente falando, outra coisa é trazer para o campo da experiência essa contingência, sendo que na vida cotidiana as pessoas não estão nem aí para isso. Né, não estão nem um pouco afim de contingência, elas querem justamente o contrário. Então, como é que essas duas dimensões, que para um fenomenólogo não faz sentido, porque para um fenomenólogo dividir ontologia e experiência não faz sentido, mas a gente precisa fazer, porque essas duas esferas não só são diferentes, mas existe um esforço de Whitehead aqui de unir essas duas dimensões, trazendo esse projeto metafísico para um campo específico de um certo projeto de mundo, da mesma maneira que ele trouxe, né, nas metas de educação, e essa transição é interessante de ver, eu gosto de ver essa transição, como eu vejo em Latour, em Gilles Deleuze, né, de fazer essa transição de enunciados ontológicos para enunciados políticos ou enunciados educacionais, né, ou estilos de escrita, enfim. Então é tornar a coisa mais pragmática, o que não parece tão simples quanto a gente imagina. Enfim, Fio, Gabriel, algum comentário? Sobre essas questões, né, gerais, assim, ainda remetendo sempre à questão sociológica, mas também pegando essa passada aí pela ontologia, pelo que tu falou da política, né? Tem algumas coisas interessantes que eu saí grifando aqui, né? Uma das coisas tem a ver com uma separação que ele faz, né, entre instinto, inteligência e sabedoria. Então, como categorias, né, que ele trabalha para pensar no desenvolvimento, né, da humanidade. E já antecipando algumas críticas que eu estava guardando, primeira coisa que tu tem é quando chega, deu agonia quando eu vi o termo civilização, né? Pronto, o cara vai falar do desenvolvimento da civilização humana. Na antropologia, logicamente, para a gente isso aí é bem complicado, né? Aí, segundo, vai falar de evolução, né? Ou seja, vai fazer um julgamento sobre o que é o atraso e o que é o progresso, o que é bom e o que é ruim, e como a civilização é possível, né? Isso aí, inclusive, é algo que tem autores, que tem um cara que é toda vez eu esqueço o nome dele, nome árabe, Ibn Khaldun, Ibn Khaldun, século XIV, eu acho. Já falava, né, sobre essas questões, e também é outro cara que não é lido, né, os egípcios, né, que estão tentando, né, lançar, ele tem até um textinho sobre isso, mas enfim, são questões que de longa data, é isso que eu estou tentando dizer, e que me deixam um pouco agoniado, né? Então, quando essa separação mesmo de instinto, inteligência e sabedoria, eu sempre acho que esses autores têm uma liberdade, né, para escreverem o que querem, né, e se tornarem referências, né, e a gente discutir a obra dele. Não estou dizendo que ele não tem um embasamento, mas essas separações sempre me soam um pouco arbitrárias. Por exemplo, tem um autor da antropologia que é o Roy Wagner, ele vai falar de invenção da cultura, e ele também fala de um aspecto inato, né, da existência humana, que me fez pensar um pouco dessa separação entre instinto e inteligência que o Whitehead está colocando. Mas ele coloca a sabedoria como algo, né, que é um tipo, progressivamente vai, né, permitindo com que a experiência se desenvolva, melhorando, por assim dizer, a sociedade. Enfim, eu acho que nesse contexto é mais isso aí, é só para não perder de vista esses aspectos, né, sociológicos que ele está trazendo. No final eu vou trazer mais algumas coisinhas sobre as questões metodológicas, mas por hora é um pouco só esses incômodos mesmo com essas propostas do Whitehead. Sim, deixa eu só, para ilustrar o que Gabriel falou, tem umas passagens aqui que eu também destaquei. Passagens como, deixa eu ver aqui. Enfim, eu acho que eu não vou conseguir ver agora, não. Mas é interessante a ideia de progresso, de evolução. A gente está marchando para algum lugar.
A gente está saindo de um terreno de violência, né? A gente está saindo de uma espécie de esfera onde tinha escravidões, ou seja lá o que for. O que eu acho interessante é que ele reconhece que em um determinado momento fez sentido. Em que medida? Aquelas ideias elas estavam sendo justificadas dentro de um certo modo de vida, né? Então, o racismo, por exemplo, não era uma ideia, ela também estava personificada na forma como os indivíduos trocavam, se comunicavam, ou seja, ele reconhece que não era um simples discurso. Essa ideia não era um simples discurso. Ela foi ultrapassada, segundo ele, mas não era um simples discurso, ela estava personificada em práticas e por isso ela se mantinha. Em determinado momento, as coisas foram mudando, essas ideias se tornaram incompatíveis. O que ele diz é o seguinte: não necessariamente essas ideias vão deixar de existir, porque as condições, entre aspas, materiais, sociais mudaram. Indivíduos podem ainda continuar justificando aquela estrutura de pensamento, ele vai dizer. Mas, ainda assim, é como se a realidade apontasse para outra coisa. Por mais que ainda a gente tenha defensores da escravidão hoje, ele aponta de que existe é como se não fosse mais compatível, ainda que indivíduos tentem o máximo justificar. É como se quase como o que Branca falou, é quase como a realidade pedisse outra coisa, né? E aí a gente está falando dessa marcha da escravidão, né, para liberdade, para persuasão, o campo do indivíduo, embora não seja um individualismo atomístico, ele não está apostando em indivíduos soltos, mas ainda assim o indivíduo é uma célula importante. Se esse indivíduo tiver nivelado, constrangido, dominado, isso é um problema, né? E aí ele aposta na ideia de democracia, enfim. E aí, continuando, ele vai falar, eu acho que é interessante, 2 tipos de ilusão, que para ele são importantes deixar de lado, como o próprio Gabriel colocou. A primeira é a ideia de uma ilusão, de uma filosofia sem história, né? E aí ele cutuca várias tradições de pensamento. Não existe filosofia sem história, né? Não existe filosofia sem, como a gente discutiu, um certo campo de possibilidade. É por isso que eu comecei o encontro de hoje levantando a possibilidade que talvez tenha uma sociologia do conhecimento aqui, né? Ele não está simplesmente fazendo uma história das ideias, né? Não são simplesmente ideias ou discursos ou parâmetros de pensamento. Ele está falando também de condições concretas ou sociais que produziram um determinado tipo de arranjo específico. Então, essa filosofia, ela tem história, né? No sentido metafórico mesmo de Whitehead, de que, né, o pensamento ele parte de algum lugar. E aí ele diz: descobriremos como as ideias gerais surgem e são difundidas se examinarmos o tipo de história que pertence a essa instância particular. Eu acho isso interessante, porque no fundo é trazer a contingência para o terreno da própria filosofia e de outras áreas também. Elas vieram para poder atender um determinado tipo de pergunta concreta e material, elas não saíram do nada. E aí ele também vai fazer uma crítica da ilusão de uma ciência sem metafísica. Ele vai dizer que, embora a metafísica, no sentido ruim, né, como algo abstrato, é algo problemático, abstrato mesmo no sentido de desconectado de tudo, se isso é possível, de alguma maneira. Ele vai dizer que, ainda assim, é interessante, não tem como ter proposições, sei lá, por mais empíricas que sejam, sem um tipo de premissa metafísica. Né? E aí ele vai dizer: a dedução mostra que Bentham e Comte estavam enganados ao excluírem todos os princípios cosmológicos finais. E aí ele faz primeiro um elogio, como eu disse, a Comte, falando da importância que é tirar esse campo metafísico esvaziado e trazer uma ideia de metafísica que seria mais concreta, digamos assim, mais prática. Então, a ciência não é uma ciência pura, uma pura descrição da realidade, né? Existe um sujeito envolvido, ainda que esse sujeito não necessariamente seja humano. Existe uma experiência envolvida, ainda que não necessariamente a experiência seja humana. Né? Existem expectativas envolvidas, né? Ainda que essas expectativas não sejam humanas. E essa metafísica faz parte também desse conjunto de quase como uma resultante da experiência. Fio, Gabriel, querem comentar alguma coisa? Tinha um parênteses. Podem fugir do rumo também. Podem fugir da... Eu estou tentando só ser breve para a gente aproveitar essa hora, né, que já chegou na segunda hora e já está terminando também, né, mas só para dar uma pontuada provocada assim, falou sociologia do conhecimento, né, e aí tem muita passagem dele que ele advoga essa questão, né, tanto de uma contingência, né, das ideias, uma questão histórica que vale ressaltar,
história não é uma característica que aparece, por exemplo, em Durkheim, né? É justamente a proposta, né, sociológica dele vai para outro caminho, né? É aquele que chama de sincrônica, né, e não diacrônica. Já nele não, você tem esse elemento da história como forte. Poderia, né, de fato, né, pensar um pouquinho mais próximo a Marx, mas como já Tiago tem demonstrado, não tem nada a ver um com o outro, né? De um ponto de vista ainda da sociologia do conhecimento, é interessante pensar assim, por exemplo, Karl Mannheim, né, ele era criticado, né, pelo Science Studies em geral, porque ele não falava da historicidade de conhecimentos como matemática, ciências duras, né? E aí, se você pensa no Whitehead, ele está falando da contingência histórica, mas ao mesmo tempo ele advoga algumas coisas, né? Principalmente no final, né? Eu acho que é na última parte ou na penúltima que ele vai advogar como falar, né, em previsões e tal, né? Nessa abordagem sociológica, né? Mas ele vai se basear justamente nas ciências duras, né? E aí, ou seja, por exemplo, tem uma parte que ele fala muito da química, né? E das leis da química e tal, e contextualizando bem, tipo, ó, isso é para isso, não é para aquilo, valores são diferentes disso e tal. Mas, assim, há algumas características dele, né, que são profundamente originárias, assim, originadas, né, do positivismo, né? Mesmo que ele tenha todas as críticas e refaça o movimento, mas essa eu esqueci, eu acho que é nomotécnico, eu esqueci a expressão, que significa justamente você ter essa tendência a fazer generalizações e buscar leis, né? Isso é algo que no desenvolvimento, principalmente das ciências, né, sociais no século XX, é algo que praticamente tenta se abandonar, né, em alguns caminhos, principalmente qualitativos e antropológicos, né? Mas, no geral, é só para pontuar assim, se a gente pensar nele a partir da sociologia do conhecimento e pensar em sociologia da ciência, talvez, de fato, ele ainda estivesse bem lá atrás, talvez outros autores fossem mais felizes, talvez, por exemplo, William James, do que ele na abordagem que ele está trazendo, se a gente pensa a partir do prisma da sociologia do conhecimento. Viu? Alguma coisa? Né? E aí, para encerrar, eu tinha destacado uns pontos aqui, mas para não ser repetitivo, para ir logo para a parte que interessa, que são as perguntas de vocês e o bate-papo. Resumindo, eu achei interessante o quanto um projeto metafísico ele pode ser personificado, ganhar corpo, né, inclusive como uma visão política, até educacional. E essa transição, como eu disse, eu acho de metafísica para um campo, entre as fenomenológico, da própria experiência que a gente tem no cotidiano, não é tão fácil quanto parece. Né? Então, ele está trazendo um projeto metafísico extremamente complexo, né? Mas, de alguma maneira, ele consegue casar bem, né, com as discussões sociológicas, por mais que eu também tenho alguns tipos de problemas, como a gente normalmente tem, né? O cara está escrevendo na década de 30, né? Então, tem que dar um pouco de crédito, né? Quando ele fala assim de evolução, né? Tem uma parte até no final que ele diz assim, o humano é o ápice da evolução, que é um pouco estranho com até os desdobramentos da própria metafísica que ele levanta. Mas tem algumas coisas que são colocadas assim, é óbvio que a gente vai questionar. Mas é interessante o quanto ele amarra bem essas ideias e essa proposta. Então, foi um capítulo que ele começa falando de Platão, ele vai falando, inclusive, de vários desdobramentos dessas, de outras teorias também, que também há certas condições econômicas e sociais de fundo que produziram. Então, no fundo, eu acho que é um ótimo exemplo de como as teorias, elas são e vêm do mundo, se desdobram no mundo, se mantêm no mundo, né, e elas... enfim, elas têm tanto agência quanto também são resultado. Acho que, enfim, eu achei interessante o debate aí, para não encher muito o saco, vou abrir aqui para vocês. Eu tenho várias observações. Primeiro, a questão da persuasão, como falei para vocês. Para Platão, persuasão é um sinônimo de racionalidade. Se você não está aberto ao debate, se você não está aberto a ser convencido de que você está errado, é porque você não é inteligente. Então, quando ele fala em inteligência, em civilização, como essa generalização das capacidades persuasivas,
ele está fazendo um apelo direto à República de Platão, onde isso se torna uma das maneiras como Sócrates responde ao Trasímaco, né? Então, não é só persuasão ou força no sentido libertário clássico, né? De que ou você me convence ou você me bate, né? Não é bem assim, isso é meio estranho quando a gente ouve isso. Outra coisa que eu achei um pouco estranha é falar que o Whitehead é positivista, que ele está trazendo coisa do positivismo. Eu achei isso muito maluco, Gabriel, vou te dizer por quê. Porque é um cara que escreve assim, vou ler aqui para vocês. No entanto, o conceito materialista provou estar tão errado para o átomo, tanto quanto para uma pedra. O átomo é apenas explicável como uma sociedade com atividades envolvendo ritmos em períodos definidos. Que positivista escreve isso? Que positivista que fala que um conjunto de entidades atuais ou de mônadas forma uma sociedade? Isso é uma coisa que acho que seria bacana da gente colocar aqui, que ordem social para Whitehead não é uma ordem social no sentido sociológico humano. Isso tem que ficar muito claro, porque a sociedade é um tipo de objeto duradouro que preende um conjunto de objetos eternos específicos. E esses objetos eternos, para ele, tem a ver com como ordenar essências, ou valores, ou ideias, ou lógica, ou matemática, e isso varia no espaço-tempo. Tanto que o Whitehead não é uma pessoa do eterno retorno. Para o Whitehead, o universo vai fazendo assim, ó. O universo faz dessa maneira. O universo não é um ciclo. Não tem nada que garante que a próxima destruição do próximo Big Bang vai ter a mesma coisa que tem aqui agora. Ou seja, a cosmologia da contingência do Whitehead, ela está presente, como o Tiago observou, ela está presente em 100% de tudo. E é um cara que critica a bifurcação da natureza antes disso se tornar moda, né? Mais de um século antes disso se tornar moda, dizendo que ciências duras, o que é ciência dura para Whitehead? Sendo que um átomo é sociedade, né? Então, se você pensar o seu próprio corpo como sociedade, você já tem uma sociologia orgânica. Se você pensar a interação entre sociedades, você já tem uma intersociologia, ou uma sociologia das associações, como vai dizer o velho Bruninho Latour. Ou seja, a noção de que o Whitehead é um positivista, que ele está falando de ciências duras, isso não faz muito sentido. É a noção de que existe uma serialidade de trânsito do interno para o externo. Isso significa dizer que as sociedades se transformam numa pessoa. Então, quando a gente fala assim, coisa centrada na pessoa, talvez para certo nível de análise, né? A pessoa é uma consequência, se eu não estou enganado, uma consequência dezenas de páginas depois, quando ele começa a falar de entidades atuais, né? Então, talvez Philip vai gostar mais, né? Porque tem mais a ver com Tarde, tem mais a ver com Mônada, com Leibniz, né? Não tem tanto a ver com positivismo, não tem nada a ver com positivismo. Especialmente porque ele está jogando fora a divisão sociedade-natureza, divisão, antes disso chegar na sociologia, no giro, não sei o quê, né? Que ficou mais popular no final dos anos 70. O Whitehead já criticava isso em 19. Então, assim, só fazendo essas observações que eu fiquei um pouco irado quando você falou isso. Vou puxar a sua orelha. Estou brincando. Diga aí. Bom, sobre a questão de sociedade, eu acho interessante, uma coisa que me chamou a atenção foi justamente que tem uma parte que ele começa a falar de sociedade, né, de formigas, né? Ele pega a ideia de hábito e vai dizer que os hábitos das formigas, né, mantêm uma forma de sociedade específica e tal. E aí, isso foi uma coisa que eu também já desde o começo queria trazer, que é muito interessante, né? A gente pode justamente pensar, o cara está pensando, né, em não humanos, por assim dizer, há quase 100 anos atrás, né? E digo porque, por exemplo, tem eventos de antropologia e sociologia, que é a vida social, por exemplo, o livro do Apadurai, eu acho, a vida social das coisas, eventos como a vida secreta não sei se é das plantas. Enfim, você tem várias coisas, né, hoje em dia, que você pode ir lá em Whitehead para buscar um embasamento, né? Um outro aspecto, agora respondendo mais diretamente, Otávio, também tem que se ter cuidado com sociologia, né? Como é que a gente fala abertamente o tempo todo em uma análise sociológica, e foi por isso que eu disse que me incomodava a liberdade que essa galera tinha na época. Eu sou matemático e filósofo, vou fazer a primeira parte do meu livro analisando sociologicamente, né,
aquelas. E ainda tem um capítulo que o cara vai falar de Malthus. Eu, pelo amor de Deus, cara, esse capítulo foi quase vomitando. E aí, assim, mas, enfim, quando você... E pensando sobre essa questão, assim, é um exagero, né, chamar de positivista, né? Eu só estou me remetendo a essas questões de generalidade, de buscar leis, né? Por exemplo, quando você pensa em Marx, mesmo você pensa, o cara está buscando leis do movimento, as marxistas vão dizer, não, mas espera aí, você tem que entender o que é lei em Marx, né? É sempre assim, quem gosta de defender autor sempre puxa, né, para um lado, né, para tentar defender, mesmo se o cara quiser, por exemplo, Marx dizia que de fato ele botou a dialética né, ao contrário de Hegel. Aí já vi professoras na universidade dizendo que ele jamais disse isso. Aí eu tenho aqui o prefácio, acho que da 3ª edição do Capital, o cara dizendo com essas palavras exatamente que ele fez isso. Enfim, é só para ensejar aí o debate. E aí, povo, vocês, cadê o resto do povo? Dúvidas, questionamentos, comentários, críticas? Tem a do Alessandro, né? Tem de Alessandro. Alessandro, acho que é a questão da persuasão, né? Não, mas o Otávio já começou a sinalizar, né, a direção do comércio também, ele já colocou de onde que vem um pouco isso, se vocês quiserem comentar também, fica à vontade. Eu sempre faço essa questão de colocar ele em função dos antigos, porque o Whitehead é uma pessoa que, da filosofia moderna, que ele admite ter lido, né, e trabalhado bastante, é Descartes e Locke, né? Ele não tinha muita paciência para a filosofia moderna, tanto que aquilo que do idealismo ele pega, de certa medida, ele fala que pegou do Bradley, do Green, que são autores mais famosos da época, né? E que provavelmente ele leu porque leu, né? Ele não tinha o interesse de sentar para ler influência de Hume em Kant, para entender a Revolução Copernicana. O que ele tinha interesse de ler? Filosofia antiga e física, né? Então, todo momento ele diz assim, no Processo de Realidade, por exemplo, que a física cosmológica, especulativa que ele está propondo é uma união do Timeu de Platão com o Scholium do Newton e para chegar na relatividade do Einstein, que ele também tinha uma proposta dele. Então, assim, ele não está fazendo uma análise em como Duns Scotus leu fulano de tal, ele não está preocupado com isso. Então, em termos de delimitação, eu acho que a gente pegar a ajuda da filosofia antiga, que é a filosofia que ele mais tem interesse, além das filosofias naturais, filosofias da física, da evolução, eu acho que ajuda bastante. Então, quando ele está falando em persuasão, os gregos tinham uma deusa, né, da persuasão, que tem um nome engraçado, né, que é Peitó. Né? A Peitó era a deusa da persuasão. E a todo momento o Sócrates fica falando, olha, em nome de Peitó, quando ele fala isso, ele está chamando a pessoa de burra. Né? Tipo assim, cara, eu fui tão claro e você ainda não entendeu o meu argumento, é porque você não quer aceitar, porque você é teimoso. Né? Aí ele fala, em nome de Peitó. Aí ele chama lá o Meno. O Meno é um cara muito gostoso, né? Muito bonito, muito sexy, do general, faz tudo, né? Não, obviamente não vai dar o braço a torcer. O Sócrates chama o escravo, né? Fala, olha, eu vou mostrar para você que até um escravo tu consegue fazer conta, operações geométricas, sem ter tido nenhum treinamento, né? Então, tipo assim, em nome de Peitó, observe. Aí o cara faz as contas, descobre lá a área do quadrado, né? Sei lá o que era. E o Meno fala, realmente, você me deixou com cara de não sei o quê, né? De tolo, né? Então, assim, a ideia da persuasão no mundo antigo tem a ver com a capacidade de admitir que está errado, de admitir que você pode aprender uma coisa. E, embora civilização seja um termo feio do século XXI, quando o Whitehead fala em civilização, ele fala em generalização da persuasão, né? Para a gente evitar de ter que ficar usando força, né? E veja, ele está escrevendo esse texto 33, Adolfinho acabou de ganhar a eleição. Né? Ele sabe que vai levar à força. Você não dialoga com o nazista. Você não dialoga. Você não chama o nazista para beber, para fazer persuasão. Tem que ser tiro na cara. Né? É bom que isso está gravado, que aí eles me processam. Então, assim, tem momentos que vai chegar a necessidade do uso da força. E isso está sendo previsto já em 33. Né, fala, olha, não vai te chegar um momento que não adianta fazer sarau de poesia, né, fazer
né, altar para Hannah Arendt. Infelizmente não vai ter, vamos ter que matar essa galera, entendeu? Então, assim, algumas coisas que ficam, que soam um pouco estranho, né, para o século XXI, porque a gente desacostumou, né, desse aspecto um pouco mais antigo da filosofia, e a gente só pensa nos termos, né, da filosofia moderna, e o Whitehead não está fazendo muito isso. E principalmente quando a gente pega um tipo de método etnográfico, partindo da ideia, né, Gabriel, que etnografia é um método, que isso é polêmico, mas partindo da ideia de que etnografia é um método, é diferente, porque quando a gente olha com um olhar mais antropológico e etnográfico, a gente está falando de que existem diferentes civilizações, diferentes sociedades, né, e que o nosso objetivo não é criar grandes generalizações sobre como o mundo inteiro opera, mas observar como diferentes mundos constroem seus próprios registros ontológicos, digamos assim. Às vezes o objetivo do antropólogo é mais modesto, né, do que às vezes da filosofia da teoria social em geral, porque o objetivo não é substituir um modelo por outro, mas observar como é que esses modelos operam. Então, a gente que talvez lê mais etnografia e trabalha com antropologia, como no caso da Gabriel, a gente estranha mais, porque esse poder de generalização soa como pretensioso. Só que faz parte quando você pega outro tipo de método, tipo a hermenêutica da suspeita, né, outros usos, né, o especulativo materialista de Whitehead, dá para entender esses grandes saltos ainda. Mas é óbvio que a gente ainda estranha, né, estranha porque hoje não é mais o campo das ciências humanas contemporâneas. A gente tem medo desses saltos. Desde a década de 60, saltos que têm essa pegada mais universal, né, com esse nível de generalização, até dentro do marxismo, a gente tem medo, a gente foge delas. Né? É por isso que hoje a gente tem lugar de fala, a gente tem um bocado de coisa que justamente para se afastar dessas tendências mais gerais. Mas dá para entender o mal-estar, dá para entender, quando ele começa a falar realmente em termos mais gerais. Mas, assim, o cara é da década de 30. Mas, enfim, alguém... Fio, Júlio, Ana, Branca, Matheus. Não, eu só diria que, de certa forma, enquanto leitor, né, lendo no início do século XXI, depois, né, do pós-modernismo, né, eu acho que um texto assim de Whitehead seria anátema total para um pós-modernista, né? Tipo, Whitehead vai usando o conceito de progresso sem medo de ser feliz, né? Enquanto um pós-modernista seria muito cauteloso na hora de invocar um conceito assim, né? Mas me parece que, né, de certa forma, como o Otávio estava ressaltando, que realmente Whitehead está tentando traçar uma linha não tênua, mas que ele está tentando lidar com progresso sem que se situe a noção de progresso dentro de algum esquema absoluto, assim. Ele quer resgatar o valor, algum valor para progresso, ao mesmo tempo que você tira a noção de progresso de alguma teleologia guiada conforme algum valor absoluto. Aí eu acho que isso vem muito do fato de que, né, os organismos na cosmologia de Whitehead estão sempre nesse processo de negociação, né? Sempre através da negociação há esse progresso, de certa forma. Agora, detalhe. Teria que ser, talvez seja um pouco quando Zizek quer salvar Hegel, que ele vai, né, fazer meio que aquela leitura de Hegel, dizendo que essas leituras de Hegel que tentam dizer que Hegel é algum tipo de determinista, não, isso é um equívoco, né? Ele tenta traçar e eu não sei, eu acho que é muito aquela coisa, o leitor amigo que quer salvar seu pensador predilito, que... Inclusive, Zizek, Hegel vira quase um filósofo da contingência, é quase um delusiano estranho a pegada que ele faz, mas enfim, só um parênteses aqui, é interessante, pelo menos a impressão que eu tive, que a democracia liberal para ele é o ápice, né? A democracia liberal é essa democracia das diversidades, das singularidades, ou seja, né, do descentramento das instituições, das grandes estruturas normativas. No fundo, esse modelo de uma democracia liberal, por mais que ele coloque como aberto, eu tenho a impressão de que é a meta.
é a meta mesmo. Esse modelo da democracia liberal é o modelo onde a persuasão, como o Otávio falou, se personifica com força. Em outros momentos, não. Em outros momentos, teria algum defeito, sei lá, cognitivo, econômico, político. Então, às vezes, ele vai por esse caminho aberto, aí, por outro, ele fica trazendo essa democracia liberal como um ápice. É por isso, por essa e outras razões, que ele também é contra o marxismo, né? Porque o marxismo não compra nem de longe a democracia liberal. A democracia liberal é a democracia burguesa. Né? O ponto é o comunismo, como diz o PCO. Comunismo. Né? Então, enfim, só bem falado, Felipe. Desculpa, Gabriel. Eu fiquei desde o começo tentando lembrar sobre questões do comércio, né? Quando o Alessandro puxou, eu já estava tentando ver se tinha alguma nota aqui referente ao comércio. Mas tem, assim, no final, né? Depois da página 75 em diante, ele relaciona, assim, diz que um dos fatores do desenvolvimento, né, o comércio, né, é um dos eixos, né, que levam ao desenvolvimento e ao progresso. Eu acho bem interessante, né? Ele tensiona assim a questão do que é o valor no comércio, né? Ele problematiza a questão do ouro, né? Da superstição em torno do ouro, e também atribui uma relação entre fatores psicológicos, assim, para falar subjetivos, né? Tem aquele uso de psicológico naquela época que era quando a galera se remetia muito a questões subjetivas, né? Como desejo, esse tipo de coisa. E aí ele fala da relação do hábito pelo comércio, né? E desses desejos. Isso eu acho que traz uma conexão interessante para quem trabalha com Latour de modo de existência, né? Que o Latour não só vai falar de hábito, né, e separado, né, hábito em si, como vai falar do modo de existência do apego, né? Ele fala dos interesses apaixonados e tal. E aí, assim, enfim, eu trabalho com o Latour, né? Na minha pesquisa atual, eu trabalho com ele. Então, sempre eu acabo fazendo conexões em alguns desses aspectos e pensei que seria importante trazer, né, justamente esses insights para quem realmente está interessado, né, em puxar, né, fazer conexões com Whitehead e outros caminhos, né? E ainda na parte sobre que o Tiago falou, sobre mal-estar, né, e tal, e essa questão de década de 30, né? Eu acho que não é nem um mal-estar, sabe? É porque eu acho que se passa muito pano, né, ignorando que existiam muitas pessoas que trabalharam, que tinham ideais, né, e concepções muito diferentes e já bem, né, à frente do seu tempo. Por exemplo, se você pega Engels e Marx, tem um artigo de um professor que até está aqui no grupo, o Josias, que fala sobre racismo em Marx, sabe? Ele traz lá vários textos, né, várias passagens em que você poderia pensar em Marx como pessoalmente, né, não teórico, mas como pessoa, como racista. Enquanto que Engels faz a origem da família, né, da propriedade privada, do Estado, né, que é um livro que, para o feminismo marxista, é muito importante. Lógico que ultrapassado, mas muito importante. Enfim, eu estou dizendo que, assim, se a gente pensa em Whitehead, beleza, né, sobre a época dele, sim, eu sempre tenho em vista que o cara tem o lado bom ou ruim, mas é por isso que eu nem entro muito em questão política, porque eu não estou olhando o que ele escreveu, sabe? E o que ele escreveu, quando ele fala por essa sociedade, se você pensa em sociedade, indivíduo e sociedade, por exemplo, só para finalizar, indivíduo e sociedade, primeira coisa, tem que dar o valor que o cara está realmente falando da história, basicamente, do desenvolvimento do pensamento europeu, né? E aí, no desenvolvimento do pensamento europeu, ele vai colocando que sempre existe o indivíduo e a sociedade, o indivíduo, os grupos e a sociedade. Mas isso é essencialmente um pensamento, de fato, né, euro-americano, ocidental, por assim dizer. Ou seja, existem outros grupos. Se você pega Louis Dumont, por exemplo, na antropologia, para contrastar essa ideia de ápice do individualismo com a modernidade, isso se aplica geograficamente a locais específicos, né? Se você contrasta essas ideias, por exemplo, Louis Dumont foi com a Índia, né? E aí, se você pega a Stratton, por exemplo, do gênero da dádiva, você vai trabalhar com a ideia que ela fala de divíduo ao invés de indivíduo. Eu não estou tentando fazer um anacronismo,
cabe pegar coisas mais atuais e jogar lá para dar tapa no cara, não. Eu só estou dizendo que realmente tem coisas ali que não soam, mesmo, né, que a gente já esteja mais de 70 anos depois da obra do cara, como pertinente. Tem muita coisa interessante para se pensar, mas de um ponto de vista sociológico, de fato, se o título do capítulo é Sociologia, não é uma boa sociologia. Eu acho que falar em sociologia do conhecimento, como o Tiago falou, é bem mais interessante do que pensar aquela parte como realmente sociológica. Só para colocar mais palha na fogueira, vou mandar uma mensagem aqui. Ou que ele disse que eu não entendi. Aí Otávio ele esclarece, porque realmente ele diz o seguinte, na página 24. A importância do homem como exemplo supremo de um organismo vivo está fora de questão. Eu não entendi muito bem, talvez, claro, está parecendo o povo bolsonarista de uma coisa fora do contexto. Mas, assim, é meio estranho, porque como o que ele está querendo de fato dizer? Por que esse humano ele é colocado como o ápice ou talvez, enfim, foi um deslize, foi assim, um deslize momentâneo. Às vezes acontece, então escrever uma coisa, fala alguma coisa sem querer. Né? Mas, enfim, tem algumas partes que é difícil conectar as premissas metafísicas com o que ele está falando. Desde que eu comecei a ler os capítulos, eu estou tentando conectar os pontos metafísicos com as proposições políticas, sociológicas. Mas tem horas que eu não consigo. Talvez porque eu não tenho um conhecimento ainda incrível e técnico, tipo Otávio. Mas aí é que tá. Essa parte eu não consegui conectar, além de outras coisas, como o Gabriel colocou, de conectar mesmo essas premissas ontológicas com essas proposições políticas e sociológicas que ele traz no capítulo. Faltou alguma conexão, faltou alguma coisa ali que eu não peguei. Né? Aí eu tento voltar para os princípios lá de educação, né? Lá em 1928, eu acho. Também eu não consegui ver a conexão. Aí ficou algumas lacunas. Talvez esclareça ao longo dos capítulos, porque eu só li os 3 primeiros, que era para hoje. Eu acho que Gabriel leu mais, não foi, Gabriel? Você leu o 4, o 5º, você leu até mais, não foi? Aí, eu acho que eu estava finalizando agora de tarde, mas também não consegui. Eu acho que você leu mais. Eu só li os 3 primeiros, então talvez depois esclareça. Né? Porque eu acho que esse é o propósito agora, né? De fazer essas conexões entre esses enunciados ontológicos com as proposições políticas e sociológicas que ele traz. Então, os pontos de brecha que foram criados, depois, talvez, ao longo da leitura, eles sejam esclarecidos, como essa citação mesmo, que, por enquanto, ficou meio estranho. Né? No modo de pensamento, ele fala que a cultura europeia é a síntese de 3 movimentos, que é um movimento de racionalidade grega, o movimento de saber prático egípcio e o movimento religioso semítico. A proposta de leitura que eu dou para vocês claramente ele está criticando quem fala que judeu não é humano, porque existe uma leitura antissemita clássica, né, que o nazismo não inventa, de que o judeu é uma coisa inferior, que é uma coisa, é um diabo, é um diabrete, é uma entidade não humana no sentido ruim que está aqui para destruir a humanidade. E as propostas políticas que estão rondando a Europa na época que ele está escrevendo esse texto são propostas políticas da eliminação sistemática de seres humanos, né, porque não eram considerados humanos. Tendo em vista que ele está sempre nessa preocupação com a filosofia grega, com o saber prático egípcio e com a religiosidade semita, eu apostaria nessa interpretação de que o que ele quer dizer é não sejam nazistas. Né, porque quando a gente começa a questionar que o ser humano seja uma coisa descartável, né, uma coisa que você pode pôr na câmara de gás, que você pode eliminar à vontade, você pode estar em algum lugar, mas não é na civilização que o Whitehead está propondo, com a civilização de persuasão. Né? E, portanto, eu acho que tem essa leitura que combina com outros textos e combina com o contexto onde ele está fazendo essa observação. Eu queria ler um trechinho para vocês do Processo de Realidade, que eu acho que vai ficar muito mais claro porque que o Whitehead é uma figura que não está interessada em teorias do grande todo. Né?
teorias do tudo, não sei o quê, que resolve, nem mesmo na física, né? Como eu disse, o universo dele não é um universo cíclico, bonitinho, é um universo esquisito, né? É um contínuo extenso que não se repete, né? Ele diz assim, lá no Processo de Realidade: em toda teoria filosófica há um último que é real em virtude dos seus acidentes. Só então é capaz de caracterização por meio de suas encarnações acidentais, e além desses acidentes, ele seria desprovido de realidade. Na filosofia do organismo, esse último se chama criatividade. E Deus é um acidente da criatividade, não temporal. Nas filosofias monistas, né, aqui as teorias do grande todo, né, aí ele cita no idealismo de Spinoza ou no idealismo absoluto, né, no caso de Hegel e nos seus filhotes, né, marxistas e afins. Esse último pode ser pensado em Deus ou alguma fórmula equivalente a um o absoluto. Em tais esquemas monísticos, ao último é ilegitimamente permitida uma realidade final, eminente, além daquela atribuída a qualquer um de seus acidentes. Nessa posição geral, a filosofia do organismo parece se aproximar mais de correntes do pensamento indiano e chinês do que do pensamento europeu ou asiático ocidental. Um lado torna o processo definitivo, o outro lado torna o fato definitivo. Então, a noção de que há um fato último que explica a realidade, pode ser Deus, pode ser o absoluto, pode ser o capital, pode ser o mercado, pode ser a mão invisível, pode ser o cacete, o White está afastando. Ele, por razões metafísicas, né? Não é simplesmente assim, não gosto de Hegel, não gosto de Spinoza. Não é isso, né? A ideia é que essa noção, o próprio Harman já diz isso, né, Tiago? De que tem uma realidade de primeira mão, que explica uma realidade de segunda mão, que seria menos importante, etc. E esse raciocínio é o que o White está jogando fora. Entendeu? Esse raciocínio tem um grande último que explica tudo. Tanto que o último dele é criatividade, que não explica nada. É só uma proliferação de contingências no mundo. Quem tiver mais comentários, mais... Porque eu tinha, sei lá, um questionamento um pouco parecido quando eu estava trabalhando com Tarde, de certa forma, porque, obviamente, Tarde tem essa proposta de uma sociologia universal que extrapola somente as sociedades humanas, você não vai atribuir a condição de ser uma sociedade meramente às sociedades humanas, então. Mas aí eu pensei justamente o fato de que a monadologia pretende ser a ciência das mônadas, mas é interessante o fato de que, na verdade, que tipo de ser vai produzir a monadologia, né? De todos os seres que constituem sociedades no cosmos, eu acho que até para Tarde só tem um ser, um tipo de ser que produz monadologia, enquanto ciência das mônadas, que seria, de certa forma, humano, né? E, sei lá, eu colocaria a mesma pergunta para White, tipo, que tipo de ser é que produz a filosofia do organismo, né? Eu acho que... a filosofia é humana, é uma atividade humana, ela não é uma atividade da pedra, né? Não, ela é uma atividade produzida é interessante pelos o fato humanos. de que esse gênero de pensamento que visa assim, generalizar assim, a condição de agência ou de sociedade ou de finalmente encontra um tipo de contingência que quase parece um paradoxo em termos frente à pretensão do pensamento, tipo a filosofia do organismo ou a monadologia enquanto sociologia universal. Que quem pensa monadologia ou quem pensa filosofia do organismo, né, no universo, por acaso, só tem um lugar onde esse gênero de atividade emergiu, né? Tipo, o humano. É tipo, Phil, aquela coisa do círculo correlacionista. Então, por exemplo, se eu penso algo fora do pensamento, isso já seria pensamento. Então, não teria escapatória, você está dizendo, né? Já que o humano está propondo o esquema de pensamento, no fundo, tudo tem esse traço humano de fundo, por mais que o filósofo não queira. Né? O humano estaria... Que é exatamente correlacionismo nesse sentido.
É só, sei lá, quase um paradoxo, não sei, de certa forma. Não tem paradoxo, porque quando você pensa em entidades atuais interagindo, essas entidades atuais vão ter percepções, experiências que não tem nada a ver com a gente. Inclusive, a consciência não é necessária para fazer filosofia para Whitehead. Lugar de fala, lugar histórico, lugar de não sei o quê. Tanto que ele fala, eu estou mais de boa na Índia e na China do que aqui na Inglaterra, porque são pessoas que estão mais confortáveis com a contingência, com a complexidade. E para ele são 4 estágios da percepção. O último, quando se observa a si próprio, surge a consciência. Isso é muito depois, isso é muito desnecessário, inclusive, porque a cada passo que ele vai dando nessa evolução da consciência, ele diz, isso aqui se deve ao acaso da autoobservação. Isso não se deve a um planejamento dado por uma entidade flutuante. Então, o ser humano é um caso. Uma rocha, o ser humano é um caso. Não vai conseguir produzir uma filosofia do organismo. E daí a gente também não vai conseguir produzir leite de cabra, porque a gente não é cabra, e qual que é o problema? Mas, no caso, a gente está tratando da filosofia do organismo, né? Claro, a cabrita também está tratando de cabra, mas isso não invalida nenhum dos raciocínios. Tudo está possível aqui, porque não tem um grande esquema. Exatamente essa que é a questão. Bom, o ponto é que tudo não é possível. Inclusive, uma rocha produzir uma filosofia do organismo. E qual o problema? Eu não estou dizendo que é um problema, eu estou meramente dizendo que, a partir dessa concepção, essa consequência emerge. Sim. Eu não sei, mas eu acho que tem uma saída, eu vejo para esse embate conceitual uma saída muito simples da filosofia do Whitehead, que é a concepção de um humano que é composto de organismos e de outras sociedades. Então, até esse ponto, sim, é a vontade de quem conceber esse pensamento? Das bactérias que formam a nossa víscera ou da entidade, indivíduo, que vocês enfatizaram tanto a partir de uma perspectiva sociológica que não é a perspectiva do Whitehead? Não existe essa entidade, indivíduo, né? Então, eu acho que nesse sentido a filosofia do organismo existe na medida em que a gente considera a natureza das relações. E dessa ética que ele está propondo nesse trecho, dessa ética de coexistência, dessa ética de volições coletivas, né, de volições compartilhadas, como uma ética de organismos que não são só humanos. E sempre vai estar disposto nesse contingente, né? Que ele coloca até ali num emoção, tudo bem, tem um contingente humano que ele coloca, que não são tão deterministas, porque incluem emoção, propósito, raça, estado de civilização, que ele não hierarquiza, né? Ao contrário, né? Estado de civilização, ou seja, e outros entes, né? Enfim. É isso que eu estava pensando. Eu acho que talvez Latour aí, talvez ele consiga fazer uma transição entre as premissas metafísicas, por exemplo, que Branca está falando, e certos desdobramentos políticos e por aí vai. Porque, por exemplo, dentro do campo político, eu não estou vendo ali, por exemplo, não-humanos. Não existe não-humanos ali, não estou vendo. A gente pode tentar forçar um pouco para ver se essa metafísica que ele propõe em outros livros se encaixa um pouco com as proposições sociológicas e políticas. Dá até para extrair um pouco ali, se forçar, mas não é tão espontâneo quanto Latour, por exemplo. Eu acho que Latour ele consegue fazer uma transição dessa metafísica não humana, né, essa premissa ontológica de fundo, dentro de explicações sociológicas e políticas, ou seja, dentro da análise sociológica de Latour, eu vejo os não humanos, eu vejo o humano descentrado. Mas quando eu leio Whitehead, não é tão claro assim, né, nas proposições sociológicas e políticas, eu estou dizendo. Nesse trecho, tá? Nem para falar de outros, assim, mas nesse trecho eu acho que aparecem 2 pontos que para mim são fundamentais. Quando ele enuncia a importância dos agentes não sensórios, que eu já falei, né, que é lá no começo, senseless agencies. No capítulo 1? Senseless agencies, no capítulo 1. E acho que aparece quando ele faz toda a análise, né, da herança cristã e protestante, blá, 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 os jesuítas, e ele faz
certa forma, uma elegia aos Quakers, Tá picando ali um pouco. no Humanitarian Ideal, The Humanitarian Ideal. E, no meu entendimento, os Quakers, de distinção na pragmática da experiência religiosa, que seja, né, da benevolência, blá, 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 que é isso que ele está falando nesse momento, eles se distinguem pelo tempo dado à contemplação, né? É uma experiência religiosa de contemplação, de destaque da temporalidade das coisas do mundo, né? Que, para mim, é uma nova afirmação dele dessa ideia de que a gente dificilmente consegue perceber, a gente não dá conta de perceber enfim, dos sentidos e tal, né? Mas acho que aqui aparecem esses dois pontos, tá? É isso que eu estava pensando sobre essa ideia de uma... Porque, no fundo, ele está propondo um tipo de ontologia plana, né? O Otávio já tinha falado, essa coisa de que o humano ele não tem um estatuto privilegiado do resto. Beleza, então a gente pode imaginar um descentramento do humano nas premissas ontológicas que ele levanta, tipo em processo e realidade. Até aí tudo bem. Quando a gente vai nesses capítulos desse livro em particular, eu vejo o que você está falando, mas não com tanta facilidade quanto eu vejo, por exemplo, em Latour. Eu não vejo esse descentramento personificado nas proposições políticas, econômicas e sociológicas. Eu vejo, né, nas premissas ontológicas, que é uma coisa diferente. Agora, trazer isso à tona, então, quando eu leio esses 3 primeiros capítulos, eu fico perguntando, tentando catar, cadê essas instâncias descentradas operando? Diferente de Gabriel Tarde. Em Gabriel Tarde eu vejo, nas leis da imitação, eu vejo esses, que ele vai chamar dos agentes invisíveis, sei lá, alguma coisa assim. Dá para ver. Então, você pega as leis da imitação, que é uma pegada mais de teoria social, e a monodologia e sociologia, que é mais um projeto metafísico. Dá para ver a transição de maneira mais clara. Enunciados ontológicos se desdobram em enunciados políticos e sociológicos com mais facilidade. Mas com Whitehead, eu fico tentando espremer o cara, jogar no liquidificador para ver se sai algum suquinho, né? Mas não estou fazendo uma crítica, não. Isso é interessante, mas eu digo assim, eu vejo talvez Latour, a transição é mais suave. Né, eu vejo a transição, assim, quando você pega as irreduções do Latour, que é tipo um projeto metafísico de fundo, com desdobramentos mais sociológicos e políticos, né, tipo, jamais fomos modernos, dá para ver, né, dá para ver a suavidade da transição, né, de premissas ontológicas para premissas sociológicas e políticas. Mas, enfim, eu concordo com você, dá para extrair, é possível, né, nesses 3 capítulos dá para extrair esse descentramento do humano, né, essa agência difusa, talvez. Podemos encerrar a gravação? Acho que Já chegou. passamos um pouco do tempo, né, inclusive. Ô, Tiago, tu terminou falando uma coisa que era a única coisa que eu vim aqui para discutir, mas aí ficava uma próxima. O que foi? Tu falou agência de... Não, isso aí eu deixo para vocês, estou ocupada com outras coisas. Mas... Agência de quê? Falou agência difusa, né? Mas eu acho que essa ideia de consciência difusa. E esse é um ponto que me... A ideia eu acho que deixa essa para na próxima, deixa essa bola voando aí, a pipa. Então, tá bom, vou encerrar a gravação, depois a gente pode... Então, obrigado a todo mundo, né, que participou. Aí eu vou colocar naquela pasta, tá? Aquela que fica lá na descrição do grupo. Eu criei uma pastinha assim, gravação de encontros. Vou fazer o upload lá assim e ficar pronto, tá bom? Então, obrigado a todo mundo. Valeu, povo. Tchau. Até mês que vem. Tchau, galera. Até mais.